Já entrei em contato com a Cristina também, apesar de não ter mandado o documento que a faculdade pede para autorização de gravação por outro sistema, para expandir o tempo que nossa conferência fica disponível para vocês. Então ela já está ciente, tá? Que pode gravar, não tem problema nenhum, que posteriormente, assim que eu conseguir fazer uma desobstrução de máquinas aqui em casa, a gente consegue. Que aqui nós estamos trabalhando em casa, eu, minha filha, meu genro, os dois também são docentes da Faculdade de Direito, na área de Direito Penal, Direito Econômico, e também eles estão produzindo aulas online para a turma de lá. Então tem momentos que fica congestionado, né? Ainda bem que a internet aqui de casa é forte, né? Senão ia ter problemas. Mas tá bom, tranquilo. Então a partir de não sei se é de hoje ou de aulas anteriores, né? Ela ficaria mais disponível para vocês. Certo? Tudo bem. Tem alguma perguntinha do assunto anterior? De quarta-feira? Não sei se vocês conseguiram abrir aquela animação do splicing alternativo. Conseguiram olhar a animaçãozinha para ver direitinho? Quer dizer, eu não sei também se no slide dá para ver o link, né? Mas ela está disponível em rede, né? Eu acho que é tranquilo achar. Conseguiu não, Ana? Vou ver se eu tenho, vou dar checada de novo para ver se eu tenho no pendrive. Eu passo direto para o e-mail da turma, né? Aí não precisa ficar caçando o link. Tá? Acho que talvez a gente ainda esteja armazenado no pendrive aqui. Tudo bem, gente. Então vamos lá. Eu vou ver se eu consigo uma alternativa para mandar para vocês que é bastante esclarecedor. E essa síntese proteica precisa também de uma animação. Eu já mando os dois juntos, né? Tá? Para a gente aumentar a nossa capacidade de entendimento. Tudo bem. Então vamos conhecer mais um pouquinho de moléculas informacionais. E hoje o nosso encontro é importante, né? Porque vai falar da síntese proteica, antes disso o código genético, os códons, anticódons, mutações, diversos tipos de mutações que podem acontecer durante a síntese de uma proteína em função de uma colocação errada de aminoácido. Escolhi esse slide aqui da frente exatamente para que ele dá uma recordação legal, né? Ó. Aqui do DNA, certo? O processo que a gente estudou, né? De produzir o RNA, tá aqui. O transcrito primário, né? Depois as modificações pós-transcricionais, ele fica maduro, né? Com capuz, com a cauda, com splicing, né? Com alterações em algumas bases, ele fica maduro. Aí ele vai ao citossol. No citossol, ele reúne-se aos ribossomos. Os ribossomos não estão lendo a mensagem escrita no RNA e vai nascer na proteína. A proteína que nasce, essa que a gente está marcando aqui, não está pronta ainda. Tá? Aí nós temos aqui algumas situações que temos que estudar ainda. Como colocar essa molécula proteica efetiva, com a efetividade biológica. É que nós vamos estudar também as modificações pós-traducionais, que essa que nasce aqui não tem muito a ver, não. Tá? Do mesmo jeito que esse RNA que nasce aqui, não tem muito a ver. Então, do mesmo jeito que tem as modificações pós-transcricionais, teremos as modificações pós-traducionais, até que a proteína fique em condições de atividade biológica. Tá? Então, veja, a gente já evoluiu bastante, né?
Temos a replicação do DNA, lembra? Que é um monte de informação. Programa síntese dos RNAs, um monte de informação. Né? As modificações pós-transcricionais, vamos cair aqui hoje. Aproveito aqui para falar de uma vez dessa figura que aparece esse RNA mensageiro que cá está, ó, já associado a diversos ribossomos no mesmo RNA mensageiro, tá vendo? Então eu posso ter com isso a síntese de várias unidades da mesma proteína em estágios diferentes. Está começando aqui, avançou mais um pouquinho, avançou mais um pouquinho, ou seja, nesse esquema que a gente está vendo aqui nessa figurinha, eu tenho 5 ribossomos percorrendo o mesmo RNA mensageiro, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5. Então, o que vai acontecer? Eu vou conseguir fazer simultaneamente 5 estruturas proteicas a partir de um RNA mensageiro. Isso é bastante comum em eucariotos, né? Ou seja, o RNA mensageiro é percorrido por diversos ribossomos de modo a promover uma síntese proteica mais rapidamente. Tá? Esse conjunto aqui, ó, se chama polissomo. Então, polissomo é quando eu tenho diversos ribossomos percorrendo simultaneamente uma mesma molécula de RNA mensageiro. Vamos ver isso um pouquinho mais à frente hoje, com um pouquinho mais de detalhes. Ok? Tudo bem. Passando esse resumo aqui de aulas anteriores e da aula de hoje, né, que seria essa parte que seria a tradução, e o código genético, né, que vamos abordar com vocês também, vamos aos slides da frente, que é o tradicional visão geral. Certo? Onde eu marco em azul ou em roxo, dependendo, se eu precisar diferenciar, aquelas coisas fundamentais que o estudante tem que saber. Tá? Ou seja, a informação armazenada, né, lá nos cromossomos, lá no DNA, passa para a célula filha através de replicação de DNA, e essa informação é expressa pelo RNA. Tá? E se eu quiser fazer uma proteína, ela é expressa exclusivamente pelo RNA mensageiro. Não quer dizer que os outros RNAs não sejam importantes, sem os outros RNAs, o de transferência e o ribossômico, nada acontece. Então tem que ter o conjunto funcionando. Os 3 tipos de RNA, além daqueles outros todos, né? Aqueles nucleares pequenos, aqueles nucleorares pequenos, aqueles todos os outros que se envolvem no splice, todos são importantes. Tá? E esse protocolo é chamado de tradução, porque, na verdade, nós vamos transformar a linguagem das bases nitrogenadas, né, em uma sequência de aminoácidos. E essa sequência de aminoácidos vai fazer uma atividade biológica. Aquela sequência específica de aminoácidos vai fazer uma atividade biológica importante. Certo? E o complicado é isso que eu deixei em azulzinho aqui do lado. Se eu tiver uma alteração na sequência lá das bases nitrogenadas, isso pode resultar em colocação de um aminoácido não adequado naquela cadeia, podendo provocar morbidades e até o encerramento da vida. Certo? E cada um desses aminoácidos que é colocado aqui, na sequência polipeptídica, é codificado por 3 bases nitrogenadas, que é chamado tecnicamente de códon, né? Um códon, então, teria as 3 bases nitrogenadas. Certo? Então, teríamos aqui essa característica inicial, e coloquei aqui no slide 2, para chamar a atenção de vocês. Ó. Aquilo que eu falei lá no comecinho, que a proteína nascente, a proteína recém-sintetizada, tem que ser alterada. Elas têm que se dobrar. Tá? O dobramento tem que ser adequado, não é dobrar de qualquer jeito. Tem que ser um dobramento adequado para aquela proteína ter a sua atividade biológica. Por exemplo, um receptor de membrana, um receptor para, por exemplo, para acetilcolina, ou para uma catecolamina. Aquele receptor tem na estrutura espacial, aquela proteína chamada receptor, tem na estrutura dela
um vale, uma depressão, uma região, um sítio que é completamente adequado para receber a molécula endógena, seja ela qual for. Então isso exige que haja uma arrumação espacial perfeita, senão não funciona. Senão não adianta o organismo, um neurônio, produzir um neurotransmissor se o neurotransmissor não vai conseguir se ligar ao receptor. Certo? Então isso vale para qualquer raciocínio. As proteínas nascentes têm que ser adequadamente dobradas. Adequadamente dobradas. E além delas serem dobradas, ou seja, arrumar a forma espacial certinha dela, há muita modificação na proteína. Modificação covalente, ou seja, ligações covalentes são formadas ou são modificadas exatamente para que ela possa ter a atividade espacial específica, perfeita para a finalidade dela. O que não é fácil, que não é muito fácil. Esse dobramento aqui, especificamente, né, ele é conseguido às custas de proteínas especiais chamadas de chaperonas, chaperoninas, proteínas acompanhantes, proteínas babá, elas que vão, no final da história, fazer esse dobramento perfeito aqui. E gastam um bocado de energia para que eu possa conseguir esse dobramento adequado aqui. Né? E além disso, nós temos que estudar também para onde que aquela proteína vai. Né? Qual que é o destino dela? O destino dela para ser exportada, a proteína para fora da célula, ou é uma proteína para ficar dentro da célula? Como é que vai acontecer isso aqui? Que mágica é essa aqui? Como se direciona a proteína? Como é que é isso? Certo? Por exemplo, o colágeno é sintetizado nas células, mas é para exportar, ele vai fazer parte de um tecido especial do organismo. Como que eu faço para sintetizar o colágeno? Legal. E depois, como é que eu faço para exportar? Como que é isso? Como é que funciona isso? Então, isso é o que a gente vai procurar entender hoje, dessa maneira aqui. Aqui do lado eu coloquei a figurinha do livro também, né? Só para reforçar com vocês, né? O DNA, os diversos tipos de RNA, e o RNA mensageiro é o que sofre a tradução para dar uma proteína. Toda proteína tem uma extremidade carboxílica, ou C-terminal, e uma extremidade amínica. Certo? Então você sempre tem no final dela, ou no começo, um nitrogênio, e na outra ponta eu tenho uma carboxila, já que ela é formada por aminoácidos, né? E aminoácido é uma estrutura que tem um grupo amino, um carbono alfa e a carboxila. Sempre assim. E uma cadeia R, né? E um radical R que pode variar para caramba. Pode ser polar, pode ser apolar, pode ter enxofre, mais de um enxofre, uma série de características na cadeia radical, né? No R, certo? Aqui outra visão que a gente coloca para vocês, né? Que a gente já estudou, a replicação do DNA, a transcrição para RNA e a tradução para proteína. Certo? Nós estamos nesse trecho aqui, ó. Esse é o trecho que a gente vai começar a estudar hoje. E achei interessante essa figurinha, porque ela mostra aqui que há também a replicação do RNA. Então, algumas espécies, como por exemplo os vírus, eles têm uma enzima chamada replicase que copia o seu próprio RNA, certo? Nós eucariotos não temos, mas vírus têm a replicase. Esse Covid que está andando por aí, esse coronavírus, tem uma replicase que está sendo alvo dos fármacos, né? Dos antirretrovirais, para ver se inibe essa replicase aqui. E outros tipos de vírus, diferentes desse do coronavírus, fazem também a transcrição reversa. Pega o seu RNA e transforma o seu RNA em DNA e incorpora o seu RNA, que foi convertido em DNA por essa enzima aqui, é uma transcriptase reversa, no DNA do hospedeiro. Tá? Então, o nosso DNA tem um bocado de DNAs que foram originados de diversos contatos que nós tivemos com vírus, que não sejam da classe dos retrovírus. Tá? Então, coloquei aqui para mostrar que a coisa é bem ampla, né? Pode replicar, faz a transcrição, faz a tradução, algumas espécies viróticas fazem a replicação do próprio RNA e outras fazem também a transformação do seu RNA, que injeta na célula, em DNA para ser incorporado no DNA do hospedeiro.
Então isso aqui é a vida, né, que vai acontecer na vida humana, a vida eucariótica, com a vida de outros micro-organismos que convivem o planeta conosco. Então nós temos que procurar entendê-los também, para evitar essas pandemias mortais que vêm acontecendo. Certo? Tentar entender. Talvez achar um fármaco, uma coisa qualquer que iniba definitivamente essa replicase de alguns tipos de vírus, né? E que também seja capaz de inibir a transcriptase reversa de um modo genérico de outras classes viróticas. Esse ponto aqui. Né? O fármaco, o coquetel de fármacos que anda dando mais certo atualmente, já foi bem com muito sucesso no começo da doença, é um coquetel que mistura o inibidor de replicase, o inibidor de transcriptase reversa, é tipo o coquetel do HIV. Então ele vem controlando bem isso aqui. Porque o HIV é um vírus que chegou e fica aí, né? Ninguém conseguiu liquidar o vírus, está lá. A ciência desenvolveu fármacos para controlá-lo, mas não para exterminá-lo. E parece que talvez com esse coronavírus a coisa caminhe por aí também. Tá? Vamos ver onde a gente consegue chegar com isso. Esse outro aqui é mais específico ainda, né, que eu estou insistindo para a gente ter essa visão geral. Está lá o gene, certo? A transcrição, o transcrito primário, o processamento pós-transcricional, o RNA maduro, a tradução, certo? O dobramento, fala que é inativa, certo? O dobramento pelas chaperonas, um processamento pós-tradução, ou seja, aquelas ligações covalentes, prender uma na outra, e até que eu tenha a estrutura ativa, certo? Por exemplo, a globina, da hemoglobina, ela se associa a um átomo de ferro aqui no meio, né? A cada globina. Esse átomo de ferro que está aqui no meio não estava lá no gene, né? Ele foi colocado depois nessas modificações pós-traducionais, nessas modificações covalentes, de modo que aceitasse o ferro ali no centro da proteína. E tem proteína que tem ferro, tem proteína que tem zinco, tem proteína que tem magnésio, tem um monte de coisa, né? Então essa que a gente vê diretamente pelo processo de tradução, não tem atividade. Ela tem que ser bem arrumada ainda para que eu possa ter a atividade biológica esperada daquela molécula. Por isso que é muito complicado. E por isso que gasta muita energia até chegar a uma proteína com atividade biológica adequada. É muita energia, muita. Para que a gente possa estimar essa quantidade de energia, só para cada aminoácido que eu coloco na estrutura peptídica, são necessários pelo menos 4 ATPs, só para o aminoácido. Sem contar, porque não se sabe ao certo quanto é que é, a quantidade de ATP que são necessárias para fazer esse dobramento. E essas modificações na incorporação de outras estruturas na proteína. Então, realmente, construir uma proteína é um processo caro energeticamente. Caro em quantidade de oferta de aminoácidos. Muito caro. Caro em tempo, demora. Então, no caso de um jejum, de uma inanição, quando o organismo é obrigado a lançar mão de aminoácidos para sintetizar a glicose, é um prejuízo danado. Energeticamente, prejuízo de tempo, de enzimas, porque você gasta uma quantidade de tempo, aminoácidos, ATP, para fazer uma estrutura funcional. Aí aquele organismo começa a ficar deficiente em molécula energética. Aí você vai, usa o glicogênio, não deu. Você vai e começa a usar o lipídio, também não está dando. Eu preciso também de glicose para alimentar o tecido exclusivamente anaeróbico, como as hemácias. Aí você começa a ativar a gliconeogênese. E um dos ativadores, alimentadores da gliconeogênese são os aminoácidos. Então você começa a desmontar algumas proteínas para alimentar a gliconeogênese. É um grande prejuízo, energeticamente falando. Tá? Não vale a pena. Então, para chegar nessa proteína, olha os passos que foram percorridos. Olha como é que é complicado você sintetizar uma proteína. Tá? Então você não deve, né, permitir que isso aconteça contigo, com seus familiares, com seus pacientes no futuro. Okay? Muito bem. Então
Então, vou colocar aqui agora, mais especificamente, depois desse resumão aí, vamos fazer aqui, mergulhar de cabeça no assunto propriamente dito de hoje. Coloquei como primeiro slide essa recordação de novo aqui, ó. O DNA, fita dupla, tá? A RNA polimerase, trabalhando, abrindo e fazendo aqui a cópia, né, de uma das fitas de um RNA, no caso aqui mensageiro. Tá? Está escrito aqui, mas eu sei que é mensageiro porque eu tenho ribossomos associados. Isso aqui, coloquei esse slide aqui de forma proposital, porque é dessa maneira que ocorre a síntese proteica em bactérias, em procariotos. Em procariotos, à medida que o RNA mensageiro vai nascendo, à medida que a RNA polimerase vai percorrer no DNA e vai na situação, imediatamente, na sequência, os ribossomos se associam àquele RNA nascente, já começam a síntese da proteína indicada aqui. Diferente do eucarioto. O eucarioto é muito mais complexo, bem mais complexo, muito mais complexo. Tá? Então veja que nesse ponto aqui não tem aquelas modificações pós-transcricionais, aquela coisa toda e tal. Vai nascer no RNA, ele já vai fazendo aqui a proteína e fim de papo, lá nos procariotos. É uma situação mais rápida, vamos dizer assim. E o restante continua de forma aproximadamente igual. Né? E o ator principal que me aparece aqui, né, na situação de sintetizar a proteína, é esse que está esquematizadinho aqui, ó. Certo? Está aqui, ó. Verdinho, azulzinho, essa cadeiazinha aqui. O que nós temos aqui? Nós temos aqui uma sequência no RNA mensageiro, tá aqui, ó, certo? Das bases nitrogenadas, tá aqui, tá? E aqui esse azulzinho e esse verdinho representam um RNA de transferência. Simplesmente, bem simples de entender inicialmente. Ou seja, é uma região chamada de adaptadora, tá? Tá aqui, que é capaz de ler as bases de forma complementar. Então esse A vai parear bonitinho, o C vai parear bonitinho com o G, o U vai parear bonitinho ali, tudo encaixadinho. E essa sequenciazinha aqui, por exemplo, ACU, seria um códon, que vai reconhecer o seu inverso no RNA de transferência, que seria o anticódon. E esse anticódon que cá está, ele está condicionado a um determinado aminoácido. E lá em cima, lá na ponta, 3 linhas do RNA de transferência, está ligadinho lá um determinado aminoácido. Que aminoácido que está aí? Vai depender de que está escrito aqui embaixo. Ó. O que está escrito aqui? Tal. Então vai ser o aminoácido X. Tá? Então essa sequência de aminoácido específico em função do anticódon reconhece o códon e começa aí a síntese da proteína, que detalharemos um pouquinho à frente. Tá? Então aqui nessa fitinha que eu tenho aqui de RNA, eu tenho quantos códons? 1, 2, 3, 4, 5, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Não, quase 5. Não dá 5 não, porque aqui a estrutura não começou bonitinho, né? Que aqui seria um códon, aqui seria outro códon, aí já misturou isso com aquilo, então não funcionou. Então não dá para contar dessa maneira não, tá? Então, gente, isso aqui é uma revelação bem simples de um RNA de transferência. Olha o aminoácido aqui em cima. Olha lá, tem uma ponta de nitrogênio, outra ponta de carbono, carboxila, grupamina e um R. O radical R representa um radical. Pode ser um monte de coisa. Né? Pode ser até um outro hidrogênio, caracterizando o aminoácido mais simples que tem, que é a glicina. A glicina só tem outro hidrogênio, mais nada. Mas tem outros aminoácidos que esse grupo R é até bem grande. Ou às vezes ele é aromático. Aqui tem enxofre. Ou tem outro grupo amino, caracterizando um aminoácido ácido ou um aminoácido básico. Varia bastante o R. São 20 R's diferentes nos aminoácidos que fazem parte das nossas proteínas. Obviamente, tem muito mais que 20 aminoácidos na natureza, mas que fazem parte das nossas proteínas são 20. Tá? À frente tem um detalhamento maior do RNA, né? Uma estrutura mais bonitinha dele aqui, ó. Veja só, aí. Agora eu mostro aqui as alças, né? As alças específicas dele, ó, certo? As armes, né?
essa aqui bonitinha, essa outra onde está o anticódon, à direita, à esquerda tem, e chama a atenção profundamente dessa pontinha dele aqui, ó, a pontinha CCA. Essa pontinha CCA é exatamente onde se liga o aminoácido. Tem que ter isso aqui. E lembre-se da aula anterior que essa sequência CCA não está no gene do RNA de transferência. Isso aqui foi colocado aqui através de uma modificação pós-transcricional. E ele também não nasce com essa forma. Várias bases são modificadas, pedaços são retirados, até que ele tem essa forma espacial adequada. Nem todos têm essa alça extra aqui, ó, né? Isso aqui às vezes tem, às vezes não tem, varia um pouquinho, nem todos eles têm, tá? Ou seja, essa aqui seria uma visão geral de um RNA de transferência. Funciona dessa maneira, o aminoácido vai ligado lá em cima, lá na ponta 3' na adenina, sempre na adenina, e o RNA de transferência associa-se ao RNA mensageiro pelo anticódon. Essas 3 bases, cada base dele aqui, certo? Na sequência, uma forma espacial dele, olha como é complexa essa forma espacial, aqui um modelo molecular, né? Aqui é um modelo mais simplificado, mostrando aqui o trecho CCA, que é ele aqui, amarelinho, a pontinha 3', tá? A adenina cá no final, aqui a região do anticódon, nesse vermelhinho, né? E aqui as posições de quantidade de bases nitrogenadas em cada uma delas, tá vendo? Tudo arrumadinho. A hélice dupla de RNA que se mistura às vezes, tá vendo? Vai se misturando, de qualquer jeito dá uma hélice dupla em várias posições, até formar essa molécula espetacular, fantástica, chamada de RNA de transferência. Muito estudado hoje em dia. E fundamental para o processo todo acontecer. Tá? Aqui uma outra representação simplificada dele, mostrando aqui aquela alcinha que às vezes tem, que às vezes não tem. Né? A pontinha 3' com a trinca CCA, aqui, né? CCA, a adenina é sempre a última, e a associação dele aqui, ó, né? Ou seja, um códon, no caso aqui colocou-se o códon A ou C, e o anticódon, variando aqui o contrário, tá vendo? A com U com A, C com G, bonitinho. Aí que eu tenho que chamar a atenção de vocês, certo? Que quando eu falo assim, qual é o códon que está representado aqui? A resposta é, o códon é A, U, C. Aí a outra pergunta, e qual é o anticódon que cá está? Qual é o anticódon? Aí você fala assim, o anticódon é UAG. Não, resposta errada. Errada. O anticódon não é UAG. Por causa daquela regra internacional que diz que qualquer sequência de molécula informacional sempre será lida de 5' para 3'. Então 5' está aqui, ó. Certo? Então você seguindo aqui os 5', você vai chegar nesse ponto aqui, ó. Então o anticódon é GAU. Para escrever e ler sempre de 5' para 3'. Então para cá, GAU. E o códon é 5' para 3', então é daqui para lá, AUC. O códon AUC tem o anticódon GAU. Certo? Então às vezes vocês confundem isso um pouquinho. Então é só lembrar da regra internacional. Qualquer sequência de molécula informacional, seja ela qual for, sempre será lida e escrita na direção 5' para 3'. Certo? Então fica atento nisso aí. Códon e anticódon. Beleza. Tranquilo aqui? A gente vai agora aprofundar. Vamos aprofundar. Vamos ao código genético. Vamos entender isso bonitinho. Peguei a figura do livro nosso, né, que eu acho bem esclarecedora. Ele tem outras figuras à frente, mas essa aqui é para a gente aprender a ler essa tabelinha quando necessário. Tá? Temos aqui, então, as possibilidades que nós podemos arrumar misturando 3 a 3 essas 4 bases nitrogenadas, o CAG. Aí nós temos essa quantidade de possibilidades aqui. Certo? E isso foi organizado nessa tabelinha, onde colocou a base inicial, a base 5', certo? Nessa coluna aqui.
a base intermediária a do meio nessa coluninha e a base final na outra coluninha aqui, ó. Veja que todas são o CAG, ó. O CAG, o CAG, o CAG. Todas são do mesmo jeito. Aí, sabendo ler essa tabelinha aqui, eu descubro qual é o aminoácido daquele códon, ou vice-versa. Tá? Vamos começar por um que é muito importante, que é a metionina. Tá aqui, né? Metionina. Qual é o códon para metionina? Lembra que a gente sempre começa do 5 linhas. O códon para metionina será, então, vai servir qual coluna que ela está. A primeira base é A. Certo? Tá certo. E agora, a metionina estaria, então, na sequência, em qual segunda base? Nessa segunda base aqui, ó. Certo? Aqui essa coluna na vertical seria a segunda base. Então está na U. Olha aqui, ó. A, U. A porque está nesse quadradinho, né? E U porque está nessa coluna. Tá? Tá certo. Mas são 3. Qual que é a terceira? Aí você puxa a terceira até lá no final. G. Então qual é o códon da metionina? A, U, G. O A, o U e o G. A terceira base. Tá 3 linhas. Certinho? Então, vamos ver o outro aqui. Atenção, o outro aqui. A prolina. Certo? Prolina. Isso que eu estou marcando aqui, ó. Deixa eu aumentar. A prolina. Tá aqui, ó. Prolina. PRO. Qual seria o códon para prolina? Ah, tá. Aí você vê qual quadradinho que ela tá. Tá na sequência C, né? Qual que é a base do meio dela? É também outro C. Então seria C, C, certo? C de cá, C de lá. E qual que é a terceira base? Você vai lá no final. Aí você pegar essa prolina aqui, vai ser U. Então seria CCU. Se você pegar de baixo, vai ser CCC. Se você pegar outra de baixo, vai ser CCA. Se você pegar outra de baixo, vai ser CCG. Não tem problema. Ou seja, o mesmo aminoácido, certo? Prolina, prolina, o mesmo aminoácido, tem vários códons. Tranquilo. Não é só a prolina, não. A arginina também tem. A leucina, quantos tem? Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 códons para a leucina. Para a leucina você pode falar U, U, A, U, U, G, C, U, U, C, U, C, C, U, A e C, U, G. Qualquer um desses 6 códons codifica a leucina. Interessante. Olha, mas por que será que é isso? Bom, porque a gente supõe que seja para diminuir uma taxa de mutação, né? Porque a leucina é um aminoácido importante, é um aminoácido essencial, né? Então você tem 6 oportunidades de colocar na posição. Você pode errar 6 vezes. Você pode errar o códon 6 vezes que vai encaixar a leucina, do mesmo jeito. O mais crítico aqui é a metionina, que só tem um códon, nada mais que um códon, e tem outro aqui que também tem só um quadro, acho que é triptofano. Acho que é triptofano que também só tem um códon, que seria o U, né? U, G, G. Tá? Certo? Chama a atenção também que aqui nessa tabelinha aparecem os códons stop. São 3, né? Então, se eu pego o códon U, A, é um códon stop. U, A, G é outro códon stop. E U, G, A é outro códon stop. Então, esses 3 códons stop, ou códons de término, quando colocados no RNA mensageiro, indicam que acabou. Indicam que aquele peptídeo ou cadeia proteica acabou. Ali é o final. Chega, já botei os aminoácidos que eu precisava. Então já sabem, para terminar a síntese da proteína, é adicionado no ponto adequado o códon stop. Chegou no stop, a síntese proteica também encerra, acaba, certo? Certinho? Complicado? Não, né? Então, gente, essa quantidade grande de códons para determinado aminoácido, certo? É que deu origem à ideia de que o código genético é degenerado.
Então, degenerado aqui, que às vezes leva você a pensar que é uma situação ruim, no caso do código genético, acaba sendo uma situação boa, né? Porque isso diminui a taxa de erros, já que vários códons podem representar o mesmo aminoácido. É um tipo de mutação que pode acontecer que não traz consequência para a síntese daquela proteína. Então, gente, quando fala, o código genético degenerado, é degenerado. Então ele está ruim, está mal das pernas? Não quer dizer isso não. Quer dizer, na verdade, que eu posso ter vários códons para o mesmo aminoácido. Tá? E isso é uma coisa boa, não é uma coisa ruim. Tá? E o código genético, né? Essa tabelinha que está aí, ela é bastante permanente, né? Bastante conservada ao longo da evolução. A gente não conseguiu identificar modificações nesse código. E várias outras espécies animais têm também essa mesma sequenciazinha aí, com algumas pequenas modificações que a gente vai ver umas daqui a pouco. Mas ele é bem amplo na natureza, indicando que essa sequência de incorporação de aminoácido para formar um peptídeo de uma proteína é realmente muito conservada na evolução, certo? Na criação, não sei, né? Mas que ela vai se repetindo em várias espécies, variando um pouquinho, tá? Mas a maioria, 98%, vai se repetindo em relação a isso aí. Ok? Então agora, vocês já sabem. Se eu passar para vocês uma sequência de códons, vocês já são capazes de construir qual que seria o aminoácido. Por exemplo, nessa aqui, ó. Cadê ela? Cadê? Essa aqui, ó. Nessa sequenciazinha aqui, ó, eu já posso saber quais são os aminoácidos que entrariam aqui. Esse aqui, por exemplo, ó, esse que está marcado aqui, vamos ver, é o códon ACU, certo? ACU. Então vamos lá na tabelinha para ver quem que é ACU. ACU, cadê? ACU, é aqui, ó. A é a primeira, né? C, essa do meio aqui, ó. C, tá por aqui. E U, cadê o U? Tá aqui, ó. Tá aqui. Então, ACU, conforme está lá atrás, é a tirosina. Certo? Aí você consegue saber que aquele desenho que está lá atrás, aquela posição ali daquela arte, seria o aminoácido tirosina. Certo? Captado, gente? Vamos ver. Carolina, Ana, deixa eu ver que é Ana aqui. Tem, Ana? Tem sim. Tem um código de iniciação? Tem. Certo? E eu vou falar nele ainda. Por enquanto eu falei de terminação. Né? O códon de iniciação, para atender a sua salutar curiosidade, o códon de iniciação é o códon AUG. Certo? Agora me diga, da Carolina, qual aminoácido que começa uma proteína? Já que o códon de iniciação é AUG. A gente vai aí, ó. Isso, metionina, né? Só botar ela aqui, ó. AUG. Metionina. É o códon de iniciação. E um daqueles três que estão marcados ali como término são os códons stop. Agora, códon de iniciação, Ana Carolina, só tem um. Só um. AUG. Pronto, acabou, não tem outro. AUG. Certo? Certo? Josiane, se você tiver uma mutação mudando, colocando um códon stop dentro de uma sequência dessa, aí a proteína para ali. Né? Parou ali, ó. Né? Então, se você o código de término, tirando o códon de término ou colocando ele no outro ponto da proteína, a proteína pode ser maior ou menor. Ou seja, fica uma confusão. Confusão doida, isso é uma mutação. E daqui a pouco a gente aborda para vocês. Tá? Então sempre tem, vocês já estão sabendo. Eu tenho um códon de iniciação,
que é o AUG, e tenho 3 códons de terminação, aqueles 3 citados ali, tá? O AA, o AG. Então, dessa maneira, o ribossomo trabalha pegando primeiro o AUG e parando lá num daqueles 3 que tiver por ali. E as suas mutações que pode acontecer. Tá? Paulinha, tem, ué. Metionina. A metionina é um daqueles aminoácidos essenciais, certo? O que é um aminoácido essencial? É aquele que você tem que ingerir todo santo dia. Toda hora você tem que ingerir para que você possa fazer suas proteínas. Certo? Então essa é a necessidade que nós temos de ter uma dieta proteica todo santo dia. Eu preciso desses aminoácidos. Dos 20 que estão aqui, eu consigo fazer 11 lá no fígado. O fígado é capaz de fazer 11. E nós não somos capazes de fazer 9. 9. Tá? Aí no slide da frente a gente vê isso com mais clareza aqui. Aqui. Aqui era só para fazer um exercíciozinho com vocês. AUG, metionina, CUU, leucina, até. Vamos ver o da leucina aqui, CUU. Vamos dar uma conferida lá. CUU. Tá aqui, ó. C, certo? Tem que estar por aqui. Está nesse trecho aqui. A qual trecho que ele está? Ele está no U. U, né? E qualquer outro U de novo, né? CUU. CUU. Olha lá, leucinazinha. Belezinha, né? Então é só cruzar essas 3 posições que você acha qual que é o aminoácido. E esse outro aqui que eu acho que é esse agora, deixa eu ver, isso, esse mesmo, né? Mostra aquela tabelinha, só que já dando nome ao aminoácido. Às vezes fica mais fácil, né? Já dá nome aqui ao aminoácido. Aqui no seu legal, não sei por causa de quê, certo? Mas aqui estava mostrando a degeneração do código genético. Onde você está tudo preto aí também? Deve estar, né? Mas aqui é simplesmente uma continha de quantas vezes que cada aminoácido se repete, para provar a degeneração. Tá? Então você, por exemplo, quando achar a leucina aqui, você vai ver que aqui nessa tabelinha tem a leucina 6 vezes. Aqui, certo? É só isso. Né? A serina, aí aparece X vezes. Então é só para mostrar que eu posso ter para alguns aminoácidos, né? Alguns aminoácidos, uma quantidade de códons variável, bem variável. Lembrando que a metionina, certo? E o triptofano só tem um. Só um, nada mais que um. Certo? E aqui eu tenho 64 códons, né? 64 códons. Se eu contar, eu vou achar 64 códons. Ou seja, as 3 bases combinadas. Aliás, as 4 bases combinadas 3 a 3. Dá 64. 64. Quer dizer, então, que eu tenho 64 códons para codificar 20 aminoácidos? Certo, errado, afirmativa. Tenho 64 códons para codificar os 20 aminoácidos? Certo, errado. Vitor, certo? Paula, certo? Vou repetir. Tem 64 códons para codificar os 20 aminoácidos? Pensa. Ajudando vocês. Todos os 64 códons que vocês estão vendo na tabelinha, todos codificam o aminoácido? Não, tá certo, pode não. Por que não? O que está errado? Justifique sua resposta. Justificando a resposta. Não tem 64 códons que codificam um determinado aminoácido. E isso, os códons top. Né? Agora, eu posso falar que eu tenho 61 códons para 20 aminoácidos? Isso, Julinha, posso. Né? Então, tem 61 códons para 20 aminoácidos. Quer dizer, eu teria
61 aminoácidos, já que eu tenho 61 códons, também está errado, né? Eu não tenho 61 aminoácidos porque eu tenho 61 códons. Eu continuo tendo 20 aminoácidos para 61 códons. Mas que diabo é isso? Que coisa é essa? É porque o código genético é considerado degenerado, né? Quer dizer que um determinado aminoácido pode ter mais de um códon, né? Isso que é a tal degeneração. Certo, meninos? Ficou claro? Isso que é a tal degeneração. E aqui do ladinho, eu coloquei, para ficar bem tranquilo, né, os aminoácidos, aqui, ó, os 20 aminoácidos, e sua representação por 3 letrinhas. Às vezes confunde, né, porque o aluno vai ver, ASN, que diabo é ASN? Aí tá, aí você não vai ficar decorando, né, a gente guarda isso de tanto trabalhar com isso, mas o estudante realmente não fica decorando isso. Aí você tem que ver a ASN, que deu a ASN, ele aqui, é a asparagina. E o ASP é o ácido aspartico, certo? Então esses são os 20 aminoácidos. Estão nas minhas 100 mil proteínas. Nossa, mãe, eu tenho, em termos de números, eu tenho cerca de 25 mil genes que codificam para cerca de 100 mil proteínas, combinando esses 20 aminoácidos. Que maravilha, né? Então, combinando 20 aminoácidos, eu cheguei a 100 mil proteínas diferentes. Cada uma com uma determinada atividade biológica. É muito espetacular. É super espetacular. Certo? Deixa eu ver o Vitor. 61 códons para formar, usar 20 aminoácidos, né? E 3 códons stop. Isso aí, Petinho. Beleza. E agora é uma coisa que todo estudante meu tem que saber. Todos têm que saber. Desses 20 aminoácidos aqui, isso tem que saber, tá? Não precisa decorar tudo, mas tem que saber quais são os aminoácidos que eu tenho que comer todo dia. Quais são os aminoácidos classificados como essenciais, sem os quais a minha síntese proteica não anda. Não anda. Certo? Então são eles. Vamos lá? São eles. Leucina, lisina, treonina, triptofano, metionina, fenilalanina, histidina, isoleucina e valina. Certo? Ok? De novo. Leucina, lisina, treonina, triptofano, metionina, fenilalanina, histidina, isoleucina e valina. São todos aqui, ó. Né? Cadê eles? Leucina, lisina, treonina, triptofano, metionina, fenilamina, histidina, isoleucina e valina. Aqui, certo? Metionina é essencial. Certo? Eu tenho que comer metionina todo dia. Aí você pergunta assim, rapaz, onde que eu acho esse monte de aminoácido? 9 aminoácidos. Como é que eu vou arrumar isso todo dia? Bom, resposta. As proteínas de origem animal, quando você ingere, são classificadas como alimentos de alto valor biológico. Certo? Então, o que é um alimento de alto valor biológico? É um alimento que tem todos os aminoácidos essenciais e nas quantidades adequadas. E a proteína de origem animal? Carne, ovos, leite, né? Então isso evita que você tenha dificuldade para sintetizar proteína ingerindo isso todo dia. Algumas misturas, e com proteína vegetal temos a soja, né? A soja também de alto valor biológico. E algumas misturas de proteínas de origem vegetal, quando ingeridas simultaneamente, também trazem os 9 aminoácidos essenciais, como, por exemplo, o arroz com feijão, a tradicional arroz com feijão.
Então, se você come junto, ao mesmo tempo, simultaneamente, arroz misturado com feijão, na mesma refeição, você vai obter os 9. Ou seja, o aminoácido que falta no arroz, na proteína do arroz, tem no feijão, a que falta no feijão, tem no arroz, o aminoácido. Tá? Então, funciona. Uma das causas no Brasil não ter grande quantidade de desnutrição proteica é que a maior parte da população tem o hábito, né, de ingerir todo dia arroz misturado com feijão. Às vezes só come isso no almoço e na janta. Agora, se você ingerir arroz no almoço e feijão na janta, não vale, tem que ser simultâneo. Tá? É uma característica nossa, né? Deixa eu ver o David. David, a atuação nesse aminoácido vai afetar o resto da síntese da proteína. Isso. É por isso que a inibição da proteacerina para evitar a internalização do coronavírus não é um bom tratamento? Seria, não é? Seria sim. Ou seja, você impedir a entrada ou dificultar a entrada de qualquer um desses aminoácidos aí, qualquer um desses, né? Essenciais, você vai complicar a síntese proteica. Certo? Você vai complicar a síntese proteica. Agora, a nossa ciência, nossa farmacologia não está assim, muito firme ainda para fazer essa dificuldade para o aminoácido. Mas é um protocolo válido, não é? Agora, hoje em dia, por exemplo, se você quiser evitar ser contaminado pelo Covid-vírus e parar de comer proteína vegetal, só ingerir proteína, parar de ingerir proteína animal e só ingerir proteína vegetal, é meio, né, esquisito, meio arriscado, porque do mesmo jeito que você precisa da proteína, que o vírus precisaria dos aminoácidos necessários para o animal, você precisa para fazer seus anticorpos, seus elementos de defesa, né? Então seria desnudar um santo para vestir o outro ou vice-versa. É complicado, caboclo, tá vendo? Porque do mesmo jeito que o vírus precisa desse aminoácido para fazer sua festa, né? O organismo precisa dos aminoácidos para fazer a sua defesa, né? Então você fica assim, ih, rapaz, o negócio está complicado. É complicado, né? Ai, ai. Julinha, você acha que está fazendo confusão? Vamos ver. Se a metionina é considerada aminoácido essencial, porque temos que comê-lo para tê-los, como que o códon dela é usado para iniciar a síntese proteica? É uma excelente pergunta, né? Que a gente não tem resposta, Julinha. Certo? Não tem uma resposta. Por que a evolução ou o criador escolheu um aminoácido essencial para ser obrigatório para iniciar a síntese proteica? Não há uma resposta da ciência para isso, né? São aquelas dúvidas que a ciência ainda não conseguiu enxergar, simplesmente isso, né? O mesmo caso que eu falei no começo da aula. A proteína, para ter atividade biológica, tem que ser dobrada, certo? E o dobramento ocorre por proteínas especiais chamadas chaperonas, que são muito dobradas. Se a chaperona dobra as proteínas e a proteína tem que ser dobrada, quem é que dobrou a chaperona? Aquelas perguntinhas que a gente fica, né? Sabe? E aí? Né? Aquele caso, se há um Deus que criou o mundo, será que é um Deus que criou o Deus? Certo? Se um Deus criou o mundo e um Deus criou o Deus que criou o mundo, quem foi o Deus que criou o Deus que criou o Deus do mundo? Né? São perguntas que a gente não consegue resposta. Né? Ou seja, vamos aproveitar nosso tempo de vida de outra forma, em vez de ficar pensando nisso aí. Né? Você não chega, no momento, você não chega a lugar nenhum. Né? Você não consegue uma resposta para isso. Você só vai ficar filosofando sem achar uma possibilidade certa. Certo, Julinho? É só vocês que estão mergulhando no mundo da ciência, né, do conhecimento, vocês vão encontrar um monte de coisa que você não tem resposta, cara. Não tem resposta. Você não consegue responder. Quando você perder seu primeiro doente daqui a alguns anos, você vai ficar sentido, porque você se dedicou, estudou pra caramba na escola, depois que você formou, você fez tudo certinho, estudou os protocolos, se dedicou, é responsável. Aí você pega um doente lá e tal, você aplica no doente todos os protocolos que você aprendeu de manutenção da vida,
o cara morre. Tá? Morre, independente do seu conhecimento, da sua dedicação, né? Do que você aplicou. Então você diz, nossa, rapaz, e aí? Né? E vocês percebem como que a vida é frágil, né? É super frágil. Extremamente frágil. Tá? É igual nessa pandemia de Covid, né? Eu tenho lido relato dos pessoal que trabalha, do médico que trabalha com o pessoal, né? Porque a doença avança muito depressa, o pessoal está traumatizado. O intensivista, que está de cara com perigo, ele tá ficando traumatizado, sabe? Porque ele vai, aplica e nada adianta, morre. Tá? Ou seja, a fisiopatologia do Covid não está muito clara. Aí a pessoa pensa assim, né, o médico, o intensivista, será que eu apliquei alguma coisa errada? Será que não? Porque a fisiopatologia ainda está aparecendo, né? Ela não está fechada. Antes era pulmão, agora já é pulmão, rim, já passou para cérebro, está uma fisiopatologia complicadíssima, esse Covid. Então, gente, é isso aí. Dentro da ciência a gente tem resposta e não tem resposta. Varia, a coisa vai complicando. E aí, meninos? Mais alguma perguntinha? Isabela, voltou o áudio. Podemos continuar? Tá claro o código genético? Beleza? Então tá bom. Então, gente, procurem guardar os aminoácidos essenciais, tá? Não passa pela vergonha de não saber quais são, não. Todo estudante meu sabe quais são os essenciais. Tem que saber. Todos eles. Ok? Muito bem. Depois disso aqui, nós temos aí as mutações, os problemas. Tá? Então, o que eu tenho aí? O que é a mutação? É a alteração aqui na sequência do códon inicial, né? É como alteração de uma base num códon, posso ter essas três situações aqui, ó. Certo? É chamada mutação pontual. Pode ser classificado como silenciosa, com perda de sentido e sem sentido. Uma das três situações. Como é que acontece as três aqui? É só olhar o quadrinho aqui do lado, ó, do nosso livro mesmo. Aqui, ó. Esse é o códon para aminoácido serina, UCA. Serina é isso aqui, UCA. Posso acontecer três coisas. Trocar a base do meio, trocar a última base e trocar a primeira base. São três situações diferentes, né? Se mudar a base do meio, tirar o C e botar um A, em vez de ficar UCA, ficar UAA, rapaz, aí o negócio complicou. Porque quando tirou o C e botou A numa mutação, criou-se, no lugar do códon para serina, um códon de terminação. Tem sentido. Aí o ribossomo estiver percorrendo essa cadeia e achar esse UAA, vai encerrar a síntese do peptídeo ou da proteína. Isso é uma mutação. Entendeu? Só numa letrinha. Só numa. É sem sentido. Parar por quê? Né? E tem também a mutação silenciosa. Como esse exemplo aqui, ó. No códon da serina, pegou a última base aqui e tirou o A e botou um U. O CA é serina, aí o CU também é serina. Então, tanto faz, botar U ou A aqui. A mutação dita silenciosa mudou a base, certo? Né? Mudou, mas não trouxe prejuízo para a síntese proteica, chamada mutação silenciosa. Aí agora começa a entender por que eu tenho aminoácido que tem vários códons. Porque se eu mudar uma situação dessa aqui, pode ser que não modifique o aminoácido. Certo? A leucina tem 6 códons. Então pode ter algumas alterações em algumas bases que vai continuar sendo leucina do mesmo jeito. Né? Então voltando lá naquela tabelinha, eu posso enxergar isso legal. Nessa aqui, ó. Qual que estava lá atrás? Era qual mesmo? Era... Esqueci, deixa eu ver de novo. Serina. Vamos ver a serina. Serina. E dela? A serina aqui, ó. 1, 2, 3, 4 códons. Certo?
Então pode ser UCU, UCC, UCA, UCG. Pode ter esses 4, pode ser essa alteração aqui, que não tem problema, lá na terceira base, certo? Não pode ter que na segunda base nem na primeira, mas na terceira eu posso alterar, que vai dar o mesmo aminoácido. Eu entendo o negócio da degeneração do código genético. Na verdade, pode ser entendido como a proteção, em termos de mutação, certo? Então tem a sem sentido, que determina o encerramento da síntese, a silenciosa, que não faz diferença, codifica para o mesmo aminoácido, e uma com perda de sentido. Quer dizer o quê? Que o códon original, que era para codificar para serina, foi alterado na base 5' trocou U por C, e o códon CCA não tem nada a ver com o que era para colocar, a prolina. Então aqui, não encerra a síntese como a sem sentido, mas coloca o aminoácido diferente. CCA, tá vendo? Isso modifica pra caramba, principalmente quando é prolina, porque prolina é até considerado como um aminoácido. E sempre que tem a prolina numa sequência polipeptídica, isso faz com que a sequência polipeptídica mude de sentido. A hélice da proteína. Se a hélice da proteína está caminhando num sentido espacial, aí acha uma prolina, ela vira a direção ou para a esquerda ou para a direita. Ela não continua naquela linha reta. E a prolina é colocada na posição chave exatamente para formar aquela forma espacial da proteína, virando para a direita, virando para a esquerda, virando para cima, virando para baixo. A prolina é um aminoácido que quebra o sentido da fita polipeptídica para um lado qualquer. Tá? Então, se era para colocar a serina, para colocar num certo sentido, no lugar da serina, a mutação botou a prolina, quer dizer que alterou profundamente a estrutura espacial daquela proteína. Então, é a mutação com perda do sentido. Ou seja, mudou completamente o que se queria fazer. Tá? Então, essas são as 3 possibilidades de mutação pontual. Ah, mas só pode ser isso aqui? Não. Tem vários outros problemas a serem resolvidos. Esse aqui, ó, certo? Esse aqui, alterando a quantidade de códons que eu tenho por ali, com essa doença aqui, de Huntington, certo? A doença especificada aqui, a trinca CAG, lá no RNA mensageiro, ela se repete de 11 a 34 vezes, ó, em tandem. CAG, 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 até 34 vezes. Certo? Então, quando vai fazer essa tradução aqui, forma uma proteína muito louca. Certo? Muito louca. Que é até chamada proteína huntingtina, em homenagem a ele, né? E isso faz com que esse mal apareça e essa proteína que muito louca me fique atrapalhando completamente a atividade biológica, certo? Então posso fazer essa repetição em tandem. Em outras situações, ó, a síndrome do X frágil é a trinca CGG, que se repete esse monte de vezes aqui, ó, até 50 vezes, CGG, 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 pronto. A distrofia miotônica é a CUG, que se repete esse monte de gênero também, ó, CUG, 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 CUG. Então isso faz com que haja uma alteração na fibra muscular, certo? Ou na região relacionada com alterações de sexo, ou na doença de Huntington. Então vejam, eu posso ter essas modificações todas, e além disso aqui, eu posso ter essas outras complicadíssimas, né? Uma modificação lá no sítio do splicing, do corte de junção, típico da distrofia miotônica também, certo? Que silencia o gene quando se faz um corte diferente aqui, ó. Então tá aqui a sequência que seria certa, tá vendo? Isso aqui, ó. Serina, prolina, metionina, alanina. Então quando vai fazer um corte de junção, essa basezinha que está em vermelho aqui, ó, ela é simplesmente colocada aqui, mas antes dela se coloca uma outra, um U, ó, adicionou um para fazer o corte de junção. Quando fez isso, a leitura é totalmente diferente, que vai ser agora UCA, tudo bem, serina, mas a próxima leitura é UCC.
e não prolina. Ou seja, a leitura é feita sem ponto e vírgula, sem tracinho, sem nada. O ribossomo vai lendo direto, de 3 em 3. 3 em 3. Quem são os 3? Eu não quero nem saber. Se entrou um estrangeirozinho aqui, ó, ele vai continuar valendo. Então, a primeira ficou o CA, serina. A segunda, que deveria ser CCU, prolina, passou a ser o CC, serina. E alterou todas. Todas foram alteradas. Por causa desse U que entrou aqui, ó. Então era para ser o peptídeo serina, prolina, metionalanina, passou a ser serina, tirosina, glicina. Nada a ver, ó, certo? E o contrário também pode acontecer. Tira o C daqui. Deleta o C. A primeira fica, ó, serina, que ele foi depois dela, né? As outras vão verter completamente, ó. Que vai ser CUA, UGG, então vai botar leucina, triptofano, tá vendo? Em vez de prolina, entrou leucina, alterou tudo. Por quê? Porque o ribossomo lê sequencialmente, de 3 em 3. O que tiver na frente, ele lê de 3 em 3. Não tem tracinho, não tem ponto e vírgula, não tem nada. Ele vai de 3 em 3, fim de papo. E isso produz, então, essas mutações. Tá? E essas mutações produzem essas proteínas loucas, chamadas proteínas aberrantes. Tá? Ô, Julinha, aquela parte do splicing, lembra que a gente viu na outra aula? Onde tem aquelas marcações com aquelas proteínas. Lembra que se você voltar lá naquela aula, eu ver que o que faz a marcação é uma uracila. Tá? A uracila faz a marcação para fazer um corte de unção. A uracila entra no lugar errado e ela se incorpora, que não era para ter corte de unção, mas entra aqui, não há corte de unção, ela se incorpora na sequência e dessa problemada toda aqui. Certo? Essa distrofia miotônica, o silenciamento gênico é alteração no corte de unção. É silenciogênica, tá? Aí dessa distrofia. Então, gente, eu posso ter essas condições todas, tá? Condições todas, ó. Mutação pontual, só numa base, né? Dessa forma aqui. Uma mutação que seja incorporando esses códons que não tem nada a ver, dessas proteínas loucas também, e essas alterações que eu posso adicionar ou retirar a base da sequência, alterando completamente a leitura do ribossomo. Completamente. Lembre que nesse aqui, para a gente ficar com isso mais claro ainda, aqui eu tinha um AUG, ó, AUG metionina. Sumiu lá. O AUG está aqui, ó. Tá vendo? Continua aqui. Aqui embaixo também ele continua. Mas a sequência de leitura partiu o AUG. Nesse caso aqui o A ficou para trás, nesse caso aqui o A ficou ali no meio, ó. Tá vendo? Mudou tudo. Mudou tudo. Ou seja, o ribossomo, quando vai percorrendo o RNA mensageiro, se ele encontra essa alteração, ele ignora. Ele vai embora. Não é como a DNA polimerase que corrige um erro. Ele vai botando, qual é o código que está na frente? É o código para o aminoácido X? Bota o aminoácido X. Tá errado, tá certo? Não sei. Aí lá na frente, quando der essa proteína esquisita aqui, por exemplo, ó, ela vai ser destruída. Né? As proteases vão destruí-lo o mais rapidamente possível. Mas o estrago já foi feito, né? Ou seja, vai ficar faltando a proteína que seria necessária, e segundo, vai se perder todo aquele tempo, toda aquela quantidade de ATP, toda aquela sequência enorme que foi utilizada para montar um RNA mensageiro e depois montar a proteína. É um prejuízo grande, sabe? É um prejuízo bem importante fazer isso aí. Tá? E aqui eu coloquei um trechinho da fibrose cística. Olha o que é a fibrose cística, que você já deve ter estudado, talvez lá na fisiologia do professor Frederico. Dá uma olhadinha aí. Dá uma lidinha aí enquanto eu vou buscar uma aguinha.
Voltei. Leram? Você viu que coisa louca? Olha só, a fibrose cística. O que ela provoca? Secreções espessas e viscosas, pâncreas, pulmões, danos pulmonares, deficiência digestiva. E que rapaz é essa complicação? Mas por que deu isso? Por que deu isso? O que aconteceu? Sabe? Olha só. 3 nucleotídeos, uma trinca, certo? Um códon foi deletado na região codificante de um gene, de forma hereditária. Aí perdeu um aminoácido, fenilalanina, numa certa posição, lá, 508. Então, na posição 508, que era para ter fenilalanina, não tem, porque o códon não estava lá, certo? O códon não estava lá. Aí a proteína não dobra, normalmente, certo? Não dobra. Faltou essa posiçãozinha que não dobra. Aí o que vai acontecer? O proteassomo, aquele conjunto, vai destruí-la, vai digeri-la. Então o camarada perde o seu canal de cloreto na célula epitelial. E vem essa secreção espessa e viscosa aqui que pode trazer essas complicações todas. Certo? E é bem comum, né? 70% dos caucasianos com a fibrose cística é a fenilalanina que está ausente. O códon foi embora lá. Certo, gente? Sabia disso? Meninos, só um aminoácido. E não é só a fibrose cística, não. Já tem várias outras que é apenas um aminoácido. Na anemia falciforme, é a troca de um aminoácido. Um só aminoácido. Um códon trocado, um códon errado, dá anemia falciforme. A fibrose cística, um aminoácido, a fenilalanina. Olha como é que complica um determinado sistema, uma mutação desse tipo. Certo? David, existe algum estudo que pensa na possibilidade de inserir um RNA sintético na célula que faça a função desse gene que foi deletado? Tem sim. E bem avançado. Tá? O que se tem bem legal também são os RNAs de interferência, né? Nós vamos falar sobre ele com vocês também. Os RNAs de interferência são RNAs que foram descobertos por acaso, né? Que são naturais, ou seja, quando você não quer traduzir uma certa proteína por um motivo ou outro, a própria célula faz um RNA que se liga àquele RNA mensageiro e o ribossomo não consegue ligar. Conhecendo isso, a ciência começou a criar RNAs de interferência sintéticos para evitar a expressão de algumas proteínas, né? A produção delas. Então, David, eu acho que a médio prazo nós vamos ter isso aí. A médio prazo nós vamos ter RNAs sintéticos, totalmente sintéticos, que já é possível, né? É aquilo que a gente já falou uma outra época. E o mais complicado, por enquanto, é a via de entrada na célula dessas RNAs. Como é que vou embalar esse RNA até ele entrar na célula? Mas os vírus dão uma boa pista, né? Igual esse coronavírus aí. Como é que ele injeta o RNA dele? Então, acho que tá caminhando por aí. E vocês serão uma geração, daqui a 6, 8 anos, né? Você será uma geração que vai lidar muito com esse tipo de terapêutica. Certo? A terapêutica gênica. Né? Até lá, muito provavelmente, essa questão ética de você conhecer o genoma do seu paciente já deve estar contornada. Né? O médico do paciente, né, específico dele, não é essa confusão que tem hoje, não. Pode ter acesso a uma concordância do paciente, óbvio,
ao seu genoma, né, para fazer um tratamento bem particularizado. Um tratamento em cima de ou RNA, né, ou do próprio DNA, silenciando um gene. Vamos evoluir muito nisso aí. Vai muito. E um catalisador para essa pesquisa, David, sabe o que é? As pandemias, né? As viroses que catalisam essa pesquisa no mundo inteiro. Hoje nós temos aí o protocolo chamado RT-PCR, né? Que é capaz de fazer em tempo real, a caracterização de um determinado RNA virótico, pelo menos. Certo? Tempo real, 20 minutos. 20 minutos, a partir do isolamento da molécula do que foi coletado, da secreção que foi coletada do sangue. Certo? Então isso aqui a gente está caminhando. E como eu falei, o catalisador é o vírus. Muita gente dá a vida, né, por isso, mas é isso aí. Ok? Então bem, na sequência aqui, teremos aqui... ficou preto de novo aqui. Mas o que está aqui é semelhante ao que estava aí atrás, né? Aqui em cima tinha uma sequenciazinha, certinha, bonitinha, e aqui embaixo eu modifiquei a sequência. Eu quero começar com AUG, tá vendo? AUG. Então aqui em cima o primeiro aminoácido seria a metionina, né? Do AUG, ó. Acho que está mais ou menos para ver aqui, né? Deixa eu aumentar um pouquinho. Dá, no escurinho aqui dá, ó. Aqui, AUG, metionina. Vai vir G. Não está dando para ver direitinho, não. CAC parece, né? CAC, né? Histidina. Aí modificou um cadinho, ó. Pulou o A. Tá vendo? Pulou o A. Aí a adenina desapareceu. Aí qual que foi a primeira trinca? O GC. E aí tudo foi embora para frente. Alterou tudo para frente, ó. Certo? Então tem que fazer a leitura certinha. Quando o ribossomo começar a percorrer o RNA mensageiro, ele tem que ter certeza que está no AUG. Né? Se no AUG esse ligar um pouquinho para frente, aí pronto. Pronto, vai dar uma sequência completamente diferente, uma proteína completamente diferente, e começam os problemas. Os problemas começam aí. Tá? Depois, uma diferençazinha que eu queria mostrar para vocês, ó. Ou seja, nas mitocôndrias é um código um pouquinho diferente, ó. Não muito, mas um pouco diferente, certo? No código normal, nós temos aqui o código stop, né? De isoleucina, de arginina, que faz uma variaçãozinha em relação para o outro, né? Por exemplo, em alguns vertebrados, triptofano é o códon stop. A drosófila, o mosquitozinho, né, comum, esses triptofanos podem ser códon stop em algumas situações, alguns fungos, tá vendo? Trypanosoma. Tá? Então, há uma pequena variação. Nós temos como códon stop aqueles três, né? Tá, né? Aqui, ó. No nosso caso, em humanos, o códon de isoleucina, em outros pode ser de metionina. Na mosca é metionina, em fungos é metionina, né? O códon nosso para arginina pode ser stop em alguns vertebrados. E a serina, no caso da arginina. Então tem uma variaçãozinha. Quando aqui o sinalzinho de mais, ó, positivo, né? Quer dizer que o códon é o mesmo. Né? Não tem diferenciação no códon normal. Então, leucina é o mesmo códon para esse monte de espécie aqui, certo? Para essas duas aqui que é diferente. Para o Saccharomyces, esses dois fungos aqui. Né? Então, vejam, há umas diferençazinhas, não muitas, né? Mas há umas diferençazinhas em relação a isso. Então, posso ter essa pequena diferença aqui relacionada com algumas espécies, né, e aqui na mitocôndria, tá? Só como curiosidade, nada mais. Muito que bem, chegamos aqui na síntese dela, depois de estudar o código genético. Síntese da proteína. Aqui
aqui é legal, cara. É muito legal. Então, para ter a síntese da proteína, tem que ter o código genético. Para ter o código genético, tem que ter estudado o RNA. Para ter o RNA, tem que ter tido uma ideia do DNA, até chegar aqui. E a síntese da proteína percorre essas 5 etapas aí, ó. Ativação do aminoácido, iniciação, elongação ou prolongamento, terminação e depois dobramento e o processamento pós-tradução. Tem que percorrer as 5, senão não funciona. O aminoácido tem que ser ativado, tem que iniciar, como é que eu inicio, como é que vai prolongando a síntese, como é que eu termino. Termino, eu sei. Tem que ter um daqueles 3 códigos, isso, tá? E depois que saiu aquela estrutura primária ali, eu tenho que saber o que eu vou fazer com ela. Tem que dobrar. Depois tem que processar. Tem que adicionar um metal, adicionar um açúcar, adicionar um monte de coisa, para que ela possa ser funcional. Tá? Então, vou começar aqui do começo. Ativar o aminoácido. Ih, rapaz, olha que complicação que é isso. Né? Isso em Escherichia coli, hein? Para ativar o aminoácido, olha o que eu preciso, cara. Certo? Olha o que eu preciso. Tudo isso aí, ó. Não é para ativar o aminoácido, é para fazer o processo. Para ativar o aminoácido, item 1. É daqueles 5 lá de trás, né? Primeiro item. Precisa dos 20 aminoácidos. Óbvio. Tem que ter os 20 aminoácidos por perto, senão o negócio não funciona. Tá? Segundo, tem que ter 20 enzimas do tipo amino-acil-tRNA sintetase. Amino-acil-RNA de transferência sintetase. Tem que ter 20. São 20 aminoácidos. Eu tenho o RNA transportador para cada aminoácido, então tem que ter 20 enzimas para fazer aquele processo. Certo? Tem que ter os RNA de transferência. 20 ou mais. Por que 20 ou mais? Porque eu tenho muitos códons para o mesmo aminoácido, lembra? Então eu posso ter, para a leucina, por exemplo, eu posso ter 6 RNA de transferência diferentes, só para ela. Só para a leucina. Então eu posso ter vários, até 61 RNA de transferência diferentes e 20 sintetases do RNA de transferência aminoácido diferentes. Por que 20 aqui, mais de 20 aqui? Porque eu só tenho 20 aminoácidos. Eu posso ter 61 códons para eles. Então, por isso que dá essa diferença aqui. Captaram? Tá? Tem que ter energia. E o cofator magnésio. Cofator. Magnésio. Isso para ativar o aminoácido. Só para ativar o aminoácido. Mais nada. Só para ativar o aminoácido. Mais nada. Só isso. Certo? Uma dúvida aqui, gente. Isso aqui, normalmente o estudante tem dúvida aqui, ó. 20, tá bom. Mais 20 ou mais RNA de transferência. Tá? Que tem que ficar claro isso aqui. Essas sintetases aqui são aquelas que juntam os aminoácidos no RNA de transferência. Certo? Então são 20 aminoácidos, então tem 20 sintetases diferentes, uma para cada aminoácido. Certo? Agora eu tenho 61 códons. Então posso ter 61 RNA de transferência diferentes. Eu preciso do mínimo de 20, certo? Para atender aquilo ali, mas eu posso ter mais, não tem problema. Ok? Bom, isso é a etapa de ativação do aminoácido, apenas. Certo? Energia, magnésio. Para iniciar o processo, eu preciso de quê? Do RNA mensageiro em bactérias, certo? Escherichia coli. Preciso de ter esse RNA de transferência especial aqui, ligado a uma formila, a metionina ligada a uma formila, é diferente do eucarioto. O eucarioto não precisa dessa formila aqui,
Tá? Preciso do códon inicial claro lá no RNA mensageiro, o AUG. Preciso dessas duas subunidades do ribossomo aqui, a 30 e a 50S, ó, lá no local. Tá? E preciso dos fatores de iniciação, Initiation Factors, IF1, IF2 e IF3. Energia agora na forma de GTP e magnésio. Mais magnésio. Para iniciar, certo? Iniciar. O RNA mensageiro, esse RNA transportador com essa metionina especial aqui, o códon AUG, os ribossomos funcionais e os fatores de iniciação, energia e magnésio. Certo? Depois, para alongar o processo, esticando, né? Elongar ele precisa de quê? Do outro ribossomo, da outra parte do ribossomo, 70S, para formar o complexo. Preciso das RNAs aminoácido-transferases bonitinhas, relacionadas com seus respectivos códons, aquelas que foram formadas lá no começo, certo? Ou seja, carregando um aminoácido específico. Preciso agora de fatores de alongamento, elongation factors, os EF-TU, EF-TS, EFG, mais energia, mais magnésio. Certo? Para terminar e liberar, eu preciso do códon, um daqueles 3 códons de terminação, um deles, presente lá, né? Os peptídeos de releasing factors, de liberação, os RF, 1, 2 e 3, mais energia. Sabe como é que gasta energia? Né? E depois, para fazer o processamento final, a quinta etapa, né? Pós-tradicional, eu preciso de muita coisa ainda. Muita coisa, tá vendo? Ainda sistemas enzimáticos específicos, cofatores, componentes para retirar resíduos e sequências de sinalização, que a gente vai ver também, né? Uma atividade proteolítica adicional, modificar os resíduos, né? Nas posições adequadas, ligar fosfato, ou ligar metil, ou ligar carbono ou carboxila, ou ligar carboidrato, ou ligar grupo prostético. Tudo isso aqui ainda tem que acontecer depois que você fizer a proteína no ribossomo. É o quinto passo. É complicado, certo? É complicado. Então, esses 5 passos aqui, né, bem definidos em relação ao que estava aqui, só falando qualquer um, qualquer outro, aqui ficou bem definido para a gente. Quais são os passos, o que precisa cada um desses passos. Então, veja que é um bocado de energia, ora como ATP, ora como GTP, precisa do magnésio, as unidades ribossomais ativas, funcionais, né? Os códons no lugar certo. Na bactéria, essa metionina especial aqui, ó, formilada, as RNA sintetases, tRNA sintetases, os RNA de transferência, tudo tem que estar reunido no mesmo lugar, lá no citossol, para fazer funcionar o processo. Tudo tem que estar lá. Isso na bactéria. Certo? Há uma pequena diferença da bactéria para o eucariota. Aqui uma visãozinha dos ribossomos. Aqui, ó. 50S, 30S e suas características, né? A quantidade de nucleotídeo de cada subunidade deles, tem que juntar, ó, junto um no outro, tá vendo? Um azul escuro com um azul claro, ó, caracterizando cada um deles, das subunidades. E mais por curiosidade da gente, né? E o tamanho deles, ó, 120, 160, só para a gente ter essa ideia básica do ribossomo, né, que se junta lá. Aqui começa a história. Aqui começa a nossa festa. É muito legal esse negócio. Vamos aumentar um catiquinho aqui. Primeiro para ver o tamanho, certo? As 2 subunidades estão aqui. Aquele slide anterior foi só uma curiosidade para ver como é que era o tamanho disso aqui. E esse aqui é muito legal para ver o tamanho comparativo, certo? Então essa unidade ribossomal, ela alcança aqui mais ou menos 35 bases
do RNA-M, 220 angstroms, é onde ela abraça, certo? O ribossomo tem uma altura aproximada de 200 angstroms, aqui 220 por 200. E os RNAs de transferência, representados aqui, têm cerca de 60 angstroms, que vão ser abraçados por esse complexo aqui, conforme essa representaçãozinha aqui da frente, ó. Certo? Está aqui o ribossomo, as duas subunidades, né? Está aqui o RNA mensageiro, o pretinho branquinho representa o códon, né? E dentro do ribossomo eu tenho três locais, três sites. O site E, o site P e o site A. Três sites. Então nós temos aqui os RNAs de transferência entrando por aqui, ligando-se nos sites P e A, né? P e A bonitinho aqui. Aí quando isso acontece, ocorre uma enzima específica que a gente vai ver daqui a pouco, que liga um aminoácido no outro, que está carregado aqui, né? Aí o ribossomo se move em cima do RNA mensageiro. Ele anda. Quando ele anda um tanto, aquele aminoácido que fez a ligação com o anterior passa para o sítio da frente e é liberado para o sítio E. Certo? E abre um sítio aqui, o sítio A fica aberto para entrar outro aminoácido, outro RNA carregando aminoácido. E ele vai percorrendo dessa forma aqui o RNA mensageiro e vai dessa maneira. Entra um, sai um, entra um, sai um, entra um, de tal forma que eu tenho sempre os sítios P e A ocupados, né, para fazer a ligação peptídica entre os aminoácidos, e o site E sem ligação disponível para que o RNA transferência presente no sítio E seja então retirado de dentro da unidade ribossomal. E dessa maneira a proteína vai crescendo e saindo aqui do ribossomo. E ele vai percorrendo aqui o RNA mensageiro até que encontre aqui um códon de terminação. Quando ele encontrar o códon de terminação, entra aqui uma proteína específica, né, que impede o prosseguimento dele e tudo se separa. Todo mundo se separa aqui, como veremos daqui a pouquinho também. Certo? Captaram? Beleza? Aqui eu gostei desse slide porque ele dá esse tamanho relativo, né? Ou seja, o que o ribossomo ocupa no RNA mensageiro? Mais ou menos 35 pares de base. O que tem dentro do ribossomo? Os três sítios, E, P e A. Tá? Sendo que P e A estão sempre ocupados e o sítio E é o sítio de saída do RNA que levou aquele aminoácido para lá. Beleza? Muito bem. Aqui é importante também porque mostramos aqui para vocês como que acontece o carregamento. O carregamento do RNA de transferência. Lembra aquela ponta CAA no RNA de transferência? Ela aqui, ó, a adenina aqui, ó. Então essa adenina é o CCA, lá na ponta 3' do RNA de transferência. E o que acontece? O aminoácido, tá aqui, ó. O grupo ácido, o grupo amino, um alfa-aminoácido, o R dele que varia pra caramba, né? Sei lá o que é, pode ser um monte aqui. Aí lá na adenina, lá no CCA, lá naquela pontinha final, 3' do RNA de transferência, tem a adenina no final, com seu trifosfato, certo? Esses 3 grupos de fosfato aqui, bonitinho, certinho, né? E vai então promover essa ligação. Aqui, ó, ligou o aminoácido na pontinha lá, ó, no ponto dele. Aí formou essa estrutura, liberando aqui 2 pirofosfatos, né, que seria o ponto aqui. Aí ficou ligado nesse ponto aqui e esse RNA de transferência ficou então carregado. Ele é dito então carregado, certo? Ficou carregado dessa maneira. Tá aqui, ó, o RNA, a pontinha CCA, ligou dessa maneira, carregou. Carregou o aminoácido. Certo? Aí o RNA passa a ser considerado como um aminoácido, é um RNA de transferência carregado, ó, ligadinho, bonitinho, certo? Sem problema nenhum. E desse ponto para frente está pronto para ser levado lá para o RNA, para se ligar ao ribossomo e obedecer a informação do RNA mensageiro. E a enzima que faz esse procedimento todo aqui, cadê o nomezinho dela aqui? Aminacil RNA-T transferência. Tá por aqui. Aqui, ó. Aminacil, esse aqui já é o complexo todo.
RNA de transferência, né? Com o aminoácido. Aqui. O aminoácido está aqui, ó. O aminoácido aqui. Certo? Ligado aonde? Ligado lá na adenina. Adenina de quem? Lá do CCA do RNA de transferência. RNA de transferência, CCA, adenina, carregando o aminoácido. Então, esse grupamento todo aqui, então, é chamado de aminoácido tRNA. RNA transportando um aminoácido. Ah, por que é um aminoácido? Ah, porque eu não sei quem que é esse aminoácido. É um R que está aqui, ó. É um R. Se eu soubesse quem que era o R, eu daria nome ao aminoácido. Eu trocava de aminoácido e botava aqui o nome do aminoácido. Certo? Metionina tRNA. Eu saberia que era a metionina aqui. Como eu não sei quem é, botou o nome genérico. Aminoácido tRNA. Certo? Então, depois desses processos todos que gastam energia, certo? Gastam energia do mesmo jeito que eu tenho, que alguns autores consideram que aqui são gastos duas ligações ricas em energia, né? Que o ATP libera 2 pirofosfatos aqui, né? Essa estrutura. Então, às vezes, se considera que são necessários 2 ATPs, porque para voltar esse PP para ATP, eu vou gastar 2 ADP. Aí isso varia de autor para autor. Mas o que tem que ficar de informação na cabeça de vocês, que para carregar o RNA de transferência, gasta energia. Certo? Gasta energia, bastante energia para cada carregamento. Cada carregamento. Então, se eu tiver uma insulina para sintetizar que tem 61 aminoácidos, só para fazer o peptídeo de 61 aminoácidos já foram embora 61 ATPs. Certo? Então, para cada carregamento de RNA de transferência, lá vai energia embora. Lá vai embora energia. Vocês imaginam como que é caro o processo, até chegar nesse ponto aqui. Tá? Isso foi só para carregar. Só para carregar o RNA de transferência. Nada mais. Só o carregamento dele. Tá? Só o carregamento. Do jeito que está aqui, ó. Aminoácido, RNA de transferência. O RNA de transferência, está aqui, lá na ponta CCA, a adenina ligada ao aminoácido. Isso que aquela enzima faz. Vou voltar lá na enzima. Isso aqui que aquela enzima faz. Que dela? Essa aqui, ó. Essas enzimas aqui, lá na iniciação, né, na ativação, essas 20 aminoácido tRNA sintetases é que faz aquele processo ali de formar o aminoácido tRNA. Como eu tenho 20 aminoácidos, eu vou ter 20 tRNAs diferentes, que vão ser necessários 20 sintetases dessas 20 diferentes aminoácidos tRNA. Certo? E para cada uma delas foi necessário, então, um bocado de energia para fazer, no final da história, essa estrutura aqui que dela. Essa estrutura aqui. Essa aqui, ó. Então, para cada ligaçãozinha dessa aqui, ó, para cada incorporaçãozinha dessa aqui, eu preciso de uma enzima diferente. Aqui, ó. E gasta energia para juntar esse aminoácido lá na pontinha CCA do RNA de transferência. Então começa assim um processo, começa tudo aqui, ó. Eu tenho que ter esse passo aqui, senão acaba tudo, para tudo, encerra tudo. Começa tudo aqui. Né? Na sequência eu tenho a continuidade do processo, ó. Também ficou bonitinho de ver, ó. Aqui, ó. Aos sítios aqui, ó, certo? Ao ribossomo. E, certo? Os 2 sítios. Eu tenho que, entra um códon que chamou N, tá? No site P, né? O N. No site do ladinho, saiu, botou aqui um códon N+1, no site A. Então entrou os 2 aqui, ó. Aqui está o RNA mensageiro. Ok? Aí o ribossomo vai começar a se mexer em cima aqui do RNA, com os sites, né, P e A, e os códons N, N+1. Vai andando ali. Aí na sequência, o que vai me acontecer? Deixa eu puxar para cá. Aí tá lá, ó. Esses foram ocupados, ó.
certo? Aí, aqui já pulou um cadisquinho, já tem uma cadeia peptídica nascendo aqui, ó. Aí, quando você vê os dois sites se ocupado o P e o A, a ligação é formada. Como é que é formada a ligação? É quando a subunidade de cima move-se, a maior move-se, e aproxima esse aminoácido aqui desse códon N+1, aproxima um pouco desse aqui, ó, onde está caminhando aqui. Aí, uma enzima específica, uma peptidase, ou peptidil-tRNA, faz a ligação peptídica aqui, ó, plum, quando essa subunidade anda. Ela anda e aproxima um do outro. Quando ela aproxima um do outro, faz a ligação peptídica, esse tRNA fica descarregado, porque ligou aqui diretamente aqui, né? E ele avança e ele é então retirado. Aí ele vazia aqui, ó. Ela translocou e ele então será retirado na sequência aqui agora, dessa maneira. E esse processo vai caminhando, vão sendo acrescentados aqui os aminoácidos, né? Ditados aqui pelos códons que estão aqui embaixo. A subunidade vai se deslocando em cima do RNA mensageiro, vai botando os aminoácidos que conforme faz a leitura do códon anticódon, e no final nasce aqui essa proteínazinha representada aqui, certo? Então, qual que é a enzima-chave aqui? A enzima-chave aqui que tem que estar funcionando é uma peptidil-tRNA, certo? Essa enzima que faz a ligação peptídica aqui, ó, desse aminoácido que está com esse RNA para esse que está nascendo aqui, ó, nesse ponto aqui. Nesse momento ele fica vazio e vai continuando o processo. O processo vai continuando até percorrer o RNA mensageiro e achar aqui na frente um códon stop. É, tudo se dissocia, tudo acaba, desde que, né, funcionou direitinho. Vamos ver o que eu tenho aqui na frente, se tem mais claro. Não, que eu... Então vamos ver aqui, captar aqui, crianças. Captar aqui. Como é que funciona a coisa? Então tem que ir andando. O ribossomo tem que se deslocando em cima do RNA mensageiro. E para ele se deslocar em cima do RNA mensageiro, ele gasta também GTP, para dar aquele empurrãozinho. Ele vai caminhando, literalmente caminhando em cima do RNA mensageiro. Aí vem outra perguntinha, assim, ô professor, como é que esse ribossomo fica, como é que ele se liga inicialmente aqui no RNA mensageiro? O que prende ele aqui, lá no começo do processo? O que prende esse negócio aqui? Porque são duas subunidades, tem que ter uma coisa aqui. Aí vem a explicação, ou seja, é a sequência de Shine-Dalgarmo, ou RBS, sítio de ligação do ribossomo. Então, em bactérias, em procariotos, não tem eucariotos, em procariotos, no RNA mensageiro procariótico, certo? Está aqui, ó, marcando aqui, deixa eu aumentar esse negócio aqui. No RNA mensageiro procariótico, há uma sequência A, G, G, A, G, G, U, no RNA mensageiro, certo? Antes do AUG, aqui, ó, do procarioto, tem essa sequência chamada de Shine, que é capaz de se associar, ó, a uma sequência complementar na subunidade 16S do RNA ribossômico. Associa aqui, ó, e prende o ribossomo, aqui, ó, prende o ribossomo no RNA mensageiro. A sequência de Shine e Dalgarmo é típica de procarioto, está presente no RNA mensageiro de procarioto, certo? E varia conforme a espécie. Botou aqui algumas, né? Escherichia coli tipo AAA, Escherichia coli Ara-B, Escherichia coli LAC1, com essas Shine Dalgarmo diferenciadas. Cada um tem um tipo, varia a sequência. Mas está sempre antes de quem? Sempre antes do AUG. A AUG está aqui, ó, certo? E aqui está a sequência de Shine Dalgarmo. E aqui vem o gene. Aqui vem os códons.
os códons vão para cá. Certo? Então, a Shine Dalgarno é típico de eucariotos. Tá? Julinha, eucarioto. No eucarioto, Júlia. No eucarioto, turma, não tem Shine Dalgarno. Shine Dalgarno é típico de procarioto. No eucarioto é uma outra coisa. É uma outra coisinha, Julinha. Tá? Lembra que a gente falava do capuz? Lá no capuz que é colocado no RNA mensageiro, aí que entra a importância daquele capuz de 7-metilguanosina. É o capuz de 7-metilguanosina no eucarioto que faz o papel da sequência de Shine Dalgarno. No RNA mensageiro de eucarioto não tem sequência de ligação aqui. Certo? Deixa eu ver se é outro slide aqui, Julinha. Esse entende legal. Não. Na hora chama atenção. Tá? Eu acho que está um pouquinho longe aqui. Aí, gente, a sequência de Shine Dalgarno é típica, exclusiva dos eucariotos. Tá? Nada de procarioto. Varia entre os procariotos, certo? Está sempre antes do códon de iniciação. Vejo que na Escherichia coli essa estirpe aqui, ó, né? O códon de iniciação é GUG, ó, nem é o GE, ó, tá vendo? Variou um pouquinho aqui, tá? E a sequência de Shine varia bastante também, aqui, ó, bem diferentezinha. E aqui o papel dela, né? O que ela faz lá? Insistindo que isso é típico de procarioto. Ok? Tudo bem. Certo, Júlia? Guarda um pouquinho que a gente chega lá. Tá? E aqui outra coisa que é típica também de procarioto, de bactéria. Típica de bactéria. Ou seja, a iniciação pelo AUG, né? AUG carrega metionina, não é? AUG, metionina. E na bactéria, certo? Esse primeiro aminoácido, metionina, é um pouquinho diferente. Pouquinho diferente. Mas é pouquinho? É, bastante diferente. Lá para a bactéria, para começar o processo, a metionina do AUG, certo? A metionina, ela vem sempre com o grupo formil. Aqui, ó. De um carbono, né? Do ácido fórmico. Formil. Aqui. Tá? Então, a RNA de transferência de síntese de proteína de procarioto, a metionina é sempre formilada. Aí. Formilada. Tudo certinho, bonitinho, tem um códon, anticódon, legal e tal, mas não é só metionina, é metionina com grupo formil. Interessante, né? É até uma maneira de identificar, né? Você pega lá um RNA lá para estudar, está fazendo RNA na máquina lá de PCR, e vê que nós temos lá no começo um códon AUG indicando formulação da metionina. Pronto, ou seja, aquele RNA que você está estudando é de uma bactéria. Ou seja, não é de um eucarioto. Tá? Então, isso aqui é uma distinção típica, clara, entre o AUG de eucarioto e a AUG de procarioto. Essa metionina formilada, com primeira informação ali. Certo? Tudo bem. Repetiu? Estou fazendo aqui. Estou ficando cansado. Estou passando no lugar errado aqui. Tudo bem. Então, gente, já são 110 minutos. Estão cansados, né? Não há problema da gente deixar essa parte da frente para quarta-feira, porque na quarta-feira eu vou fazer as modificações e posso fazer o eucarioto sozinho, né? Ou seja, a tradução sozinha do eucarioto e emendar com as modificações pós-traducionais. Acho que já estamos com 110 minutos, né?
E 110 minutos ele vai cansando, né, cara? Vocês e todo mundo vai ficando cansado, vai perdendo o interesse um pouquinho, as figuras vão complicando mais um pouquinho, né? A gente estava no ponto de iniciação. São 5 pontos, né? Iniciação, que a gente viu. Agora esse aqui seria primeiro, não, a gente estava na ativação. Ponto 1, ativação. Faz lá o RNA, junta GTP, liga metil, formina e tal. E agora nós vamos para a parte de iniciação do negócio. Já tem outras 3 partes, né? O alongamento, o encerramento. E como já são 110 minutos, 111 minutos, eu gostaria de parar aqui, né? E deixar um tanto para quarta-feira, não tem problema nenhum. Temos muitas aulas pela frente, não há necessidade de correria. Tá bom assim? Responda para mim, please, por favor. Ana Carolina, Julinha, David. Tá bom, David? Não adianta a gente forçar a barra com esse monte de conhecimento aqui agora, que acaba estragando, né? Em vez de tomar gosto pela ciência, acaba ficando com raiva quando a gente para de entender os processos. O bom é que os slides já estão com vocês, né? Então vocês podem dar uma olhadinha que na quarta-feira a gente já chega aqui com vocês tendo conhecimento do slide completo. Vai ser aquela novidade. De nada, José. Falou, Paulo. Então, meninos e meninas, saudades de vocês, apertando, né? Grande abraço para todo mundo, bem apertado. E cuidem-se que nós estamos no pico. Acho que nem chegou no pico. Estamos caminhando para o pico dessa pandemia. Né? Ontem foram quase 900 mortes. Pararam para pensar? 900 mortes. É muita gente. É muita gente. Tem muito profissional de saúde indo embora, tá? Sem chance. Tem algumas pessoas que se desenvolvem muito rápido, 4 dias, sem recurso médico por enquanto. Não há recurso médico. Tá? Mas vamos levando. E a gente tem que cuidar e cortar essa cadeia do vírus. O máximo que a gente puder de transmissão dele. De novo, grande abraço a todos e quarta-feira a gente volta a nos encontrarmos. Tá bem, né, Vitor? Tá bem. Nós somos mais isolados aqui nas montanhas de Minas, né? Mas a gente tem que ficar com o pé atrás, né? Que qualquer bobeirinha ele chega aqui e se instala. Se instala com a facilidade doida. Vamos evitar isso a todo custo aí. Tá? Muito bem. Então, gente, até lá. Até quarta que vem, se tudo correr bem. Na quarta que vem, é a continuação desse trecho aqui, tá? Eu achei que eu poderia terminá-lo hoje, mas eu acho que não vai dar, não. É muita informação para pouco tempo.